Estão liberadas para o culto infantil, em nome de Jesus. Eu quero adorar a Deus pelas pessoas que nos honram com sua visita hoje, né? Vocês são todos muito bem-vindos aqui. Aqui não é outro lugar senão a casa do papai, portanto sintam-se todos à vontade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero nessa noite convidar você para abrir a sua Bíblia. Aleluia. Nós vamos ler um texto conhecido, mas que Deus é Deus tão tremendo, né, irmãos? Ele sempre renova, a palavra dele é nova a cada manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel. Hoje nós vamos ler o livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo de número 10. Nós vamos ler os versículos de 4 até o versículo de número 21. Daniel, capítulo de número 10, os versículos de 4 até o 21. Amém? Se você não tem Bíblia, né? Você pode acompanhar no telão. Se você tem Bíblia, você pode abri-la. Você tem aí o seu notebook, o seu celular, o seu tablet, o seu iPhone, iPad, você pode abrir também, em nome de Jesus. Se você não tem uma Bíblia baixada aí no seu celular, você pode fazer isso, aplicativos, né, que nós temos nas mãos para abençoar a nossa vida. Amém? Então vamos ler juntos aí o texto. Daniel, capítulo de número 10, versículos 4 em diante. Vamos lá? E no dia 24 do primeiro mês, à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como a turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, rochas de fogo, e os seus braços e seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou. Diga comigo, uma mão me tocou. E fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel,
um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que, como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios. Diga, me tocou. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me restou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez. Diga, me tocou outra vez, e me confortou, e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Amém? Vamos ler, até aqui tá bom, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite, nós te agradecemos pela tua palavra, uma palavra que é viva e poderosa, uma palavra, Senhor, que dura para sempre, uma palavra, Senhor, que é mais doce que o mel e que o destilar dos favos. Nós te adoramos, Deus, pela tua palavra, te adoramos porque a tua palavra é eterna, te adoramos porque a tua palavra não passa, a tua palavra, ela é, era e será como o Senhor, porque é a tua palavra. Nós te adoramos pela vida, nós te adoramos pela graça do Senhor. E nessa noite, Deus, sopra a vida nessa palavra, em nome de Jesus. Nós queremos ser cheios de vida do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Eu quero repreender todo espírito contrário ao teu espírito que entrou nesse ambiente para trazer perturbação, para tirar, Senhor, o foco, para tirar, Senhor, a atenção das pessoas. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro um tempo, Senhor, da manifestação da tua presença e da tua glória. Vem nesse lugar, Espírito Santo, com mais força ainda, com mais força ainda, e glorifica o nome de Jesus, porque é para isso que nós estamos aqui. Glorifica o nome de Jesus nessa noite, e faça aquilo que o Senhor quiser. Nós te damos, Deus, nessa noite toda a glória, toda a honra e todo o louvor, e oramos a ti agradecidos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos. Essa noite eu queria conversar com vocês sobre 3 toques. Você pode repetir comigo? Diga: 3 toques. Meus amados, nós estamos aqui num lugar denominado a casa de Deus. A palavra do Senhor diz em Isaías que esse lugar, a igreja, o templo, é chamado de casa de oração para todos os povos. E nós estamos aqui porque nós queremos algo. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui primeiro para ofertar um culto a Deus, amém? E você veio aqui também para ouvir uma palavra nessa noite. Você veio para adorar, mas você veio para ouvir uma palavra. Nessa noite, se eu perguntasse para você assim: quantos de vocês querem ser tocados pelo Senhor? Eu acredito que 100% daqui, das pessoas que estão aqui presentes, levantaria a sua mão e diz assim: eu quero. Então eu vou fazer a pergunta: quem quer daqui ser tocado pelo Senhor nessa noite? Eu quero ser tocado. Vamos falar assim? Vamos falar para Ele nessa noite? Vamos expressar o desejo do nosso coração? Diga com fé, diga assim: Deus, eu quero ser tocado nessa noite.
Todos nós queremos o toque de Deus. Quando nós lemos a palavra, queridos, nós vemos pessoas que foram tocadas pelo Senhor. E aqui no texto que nós lemos agora, nós estamos diante de um grande profeta do Senhor, chamado de profeta maior, profeta Daniel. Eu não sei você que conhece um pouco a palavra de Deus, mas Daniel para mim é um dos maiores ícones da Bíblia. Quando eu olho para Daniel, meu irmão, eu não consigo ver nele falha. A Bíblia diz que um dia, capítulo 6, diz que tinha um rei, e o rei colocou esse homem sobre todas as pessoas, todos os sábios da Babilônia. E a palavra de Deus diz que tinha um monte de gente que tinha inveja dele. Talvez você esteja sofrendo isso no seu trabalho, porque você está prosperando, todo mundo está de olho em você, está com raiva de você. Não é verdade? Deixa eu dizer algo para você. Permaneça firme no Senhor, porque contra Israel não vale encantamento. Você pode ficar tranquilo, a inveja não vai te fazer mal. Todos os teus inimigos vão cair. Não vai prosperar coisa ruim contra a sua vida, em nome de Jesus, amém? Daniel tinha 127 homens olhando para ele, procurando um defeito nele, e a Bíblia diz que ninguém encontrou. Eu quero nessa noite já começar a declarar assim: eu quero ser assim. Você também quer? Rapaz, você já parou para pensar? 130 pessoas olhando, falando assim: eu quero olhar o pastor Carlos, onde ele vai cair, eu quero olhar. E assim, mas não caiu, não viu. Daniel assim. A Bíblia diz que Daniel, o próprio Senhor diz para ele assim: você é um homem desejado, você é um homem amado. Você já parou para pensar, querido, você ter o testemunho do próprio Deus olhando para você e dizer assim: você é amado? Meu Deus, que coisa linda, não é verdade? Daniel é esse homem, ele é uma pessoa preciosa. Daniel é íntegro, Daniel é correto, Daniel é moralmente puro, Daniel é um camarada, sabe, firme nas suas decisões. A Bíblia diz que quando teve a oportunidade de se corromper com o manjar do rei, ele falou não. Ele disse: eu não vou me contaminar. E ele permaneceu firme ao seu Deus. Quando o rei chegou com uma proposta, dizia assim: olha, infelizmente, Daniel, você vai ter que ser jogado na cova dos leões, porque você mantém a sua fidelidade a Deus. Ele diz assim: não tem problema não, eu vou para a cova, mas para a cova eu vou com meu Deus, e lá, se Deus quiser, Ele vai fechar a boca do leão. E fechou de fato. Que coisa, meu irmão. Esse é Daniel. E a Bíblia diz então que Daniel, ele tem visões de Deus. Daniel, ele tem visões. Esse homem, meu irmão, esse profeta de Deus, ele é tão chegado de Deus, tão chegado, que Deus revelou coisas para ele que ainda não aconteceram no nosso tempo, que ainda vão acontecer. Você tem ideia do que é isso? É uma pessoa preciosa. E provavelmente Daniel era contemporâneo de Ezequiel e de Jeremias. Segundo os estudiosos, Daniel foi levado para a Babilônia na primeira leva dos exilados, pelo volta de 605 a.C. Ele foi levado para lá, muito jovem, muito menino, da adolescência, né, de criança para adolescente, lá no começo da sua juventude. E a Bíblia diz que ainda assim ele permaneceu fiel, ele não se deixou corromper. E deixa eu dizer para você, jovem, deixa eu dizer, você adolescente, você que diz assim: pastor, é difícil viver no meu tempo de maneira pura. Quero dizer para você que você deve se inspirar em Daniel, porque Daniel, embora sendo jovem, ele permaneceu íntegro. Ele não se deixou levar pelas conversas das pessoas. Quando ele foi acossado, ainda quando ele foi espremido contra a parede, ele permaneceu fiel. Você vai ser assim também, amém? Os nossos jovens vão ser assim, cheios da glória do Senhor, como foi Daniel, em nome de Jesus.
Você concorda com isso? Diga amém. Esse homem, irmãos, ele tem visões de Deus. E quando nós lemos esse texto ele fala de uma visão que ele tem. Deus aparece para Daniel. E quando Deus aparece para Daniel, uma teofania, é o próprio Cristo que está ali. Se você olhar a descrição que ele faz do homem vestido de linho, é igualzinho Jesus no Apocalipse. É Jesus que ele vê. A glória de Deus invade aquele lugar. Meu irmão, a presença de Deus era tão forte que os colegas de Daniel, eles não viram, eles não tiveram a visão, mas um temor de Deus, uma glória caiu tão grande lá, que os camaradas fugiram espavoridos, se esconderam por causa da presença e da glória de Deus naquele lugar. A Bíblia diz, Daniel diz, eu fiquei sozinho. E quando Daniel fica sozinho, o Senhor quer mostrar algumas coisas para ele com relação ao futuro. E perceba você que Deus não fala nada para Daniel nesse capítulo. Ele não fala nada do futuro. Daniel está tendo aquela visão, só que o Senhor não fala nada para ele aqui agora. Ele vai começar a revelar as coisas no capítulo 11. As grandes revelações vão ser no capítulo 11. Agora nesse capítulo 10, meu irmão, tem coisas que nós precisamos aprender. E é dentro desse contexto, dessa visão de Daniel, da glória de Deus, que eu quero conversar com vocês sobre os 3 toques. Diga de novo, 3 toques. Eu quero começar falando sobre o primeiro toque. O primeiro toque, irmão, é o toque do despertamento. Diga despertamento. Quando você fala de despertar, você lembra do celular, né? Hoje a gente não tem mais aquele despertador. Mas eu tinha um despertador. Pensa num trem barulhento, não é verdade? Nem lembra, né? Hoje já é diferente, tem uns toques, o cara acorda com música, né? Tem o toque do celular que vai do volume mais baixo para mais alto, né? Assim. Mas na minha época, meu irmão, quando eu levantava para tirar leite, 4 horas da manhã, 3:30 da manhã, era, né? Você fala assim, meu Deus, é o toque do despertamento. Queridos, eu quero ler com você, reler na verdade o texto que vai falar sobre isso. Versículos 9 e 10 diz assim: contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das palavras, eu caí com o meu rosto em terra, e diz, profundamente adormecido. Perdeu sentidos. É como se um sono grande caísse sobre Daniel. E Daniel agora está prostrado com o rosto no chão. E ele está adormecido. Diga adormecido. Eu não sei você, mas quando fala de adormecer, eu lembro de sono. Quando eu falo de adormecer, eu lembro de uma estagnação, de parar. Vocês viram lá o vulcão lá que entrou em erupção lá esses dias atrás, ele estava parado não sei quanto tempo, começou lá jogar cinza pro ar, estava adormecido, mas acordou. Eu e você, nós precisamos o toque do despertamento. Você sabe por quê, irmãos? Porque tem um monte de gente que está adormecida dentro da igreja, servindo a Deus, mas adormeceu. Parou, está inativo, parado, nem vai para frente nem vai para trás, está dormindo. É o sono da indolência. E eu quero hoje conversar com você sobre algumas causas
que levam a essa dormência, esse sono profundo. Tem uma palavra que nós chamamos de letargia. A letargia é o sono profundo, é a inatividade total, é quando a pessoa para com tudo. E tem um monte de gente que está assim. Por quê, pastor? Deixa eu dizer algo para você. Na minha opinião, está relacionado com duas coisinhas, e que inclusive são opostas. Primeiro, tem pessoas que estão dormindo, que pararam, que estão inativas por causa do fracasso. Diga assim: fracasso. O fracasso bateu a porta, e essa pessoa então parou. Eu lembro de um cara chamado Acabe. Ele era rei de Israel e era um cara muito ruim, coração perverso. E ele tinha acabado de ver milagres extraordinários da parte de Deus, irmãos. E um dia ele chega e ele começa a olhar a horta do vizinho e fala assim: puxa vida, rapaz, bem que podia ser minha esse negócio, né? Daqui eu já estendi a mão assim, da minha casa já colhi a uva, né? E ele faz uma proposta. O camarada chamava Nabote. Ele faz uma proposta para Nabote, fala assim: ei, vende a tua vinha para mim, rapaz. E não, se você não quiser vender, eu te dou uma outra melhor, mas eu te pago muito dinheiro. E Nabote diz assim: não vou vender não vou vender a herança dos meus pais. Sabe, o Acabe fracassou na negociação dele, sim ou não? Fracassou. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele foi para casa, entrou no quarto dele, se enfiou debaixo das cobertas, pôs a coberta debaixo assim na cabeça assim, e ficou lá cabrunhado lá. A mulher dele, endemoniada, chamada Jezabel, chega lá e fala assim: o que aconteceu com você, rapaz? Eu fracassei. Tem um monte de gente que fracassou, e por causa do fracasso entrou no estado de hibernação, não faz mais nada, parou, está inativo, estágio de dormência espiritual. Você quer ver um outro? Interessante esse caso. Capítulo 18, 19 de 1 Reis fala a história de Elias. Elias era o cara, irmão. Outro cara admirável, não é verdade? Só que um dia, depois de uma grande vitória, Jezabel olha para ele e diz assim: eu vou te matar. Eu vou te matar. E diante dessa palavra, o Elias foge. Sabe o que ele faz? Ele deita debaixo de uma arvorezinha no meio do deserto. E a Bíblia diz assim que ele perde a morte. Se ele tivesse cobertor, irmão, ele tinha feito igualzinho a Acabe, né? Não quero ver nada, não quero ver ninguém, eu quero morrer. Foi isso que ele falou para Deus. Por quê, irmão? Por causa do medo. Ele fracassou diante de uma mulher. O cara enfrentou 850 profetas idólatras e não conseguiu enfrentar uma mulher. Fracassou diante de uma mulher, pediu a morte. Agora, veja bem, o outro lado da moeda também é perigoso, porque tem gente que está no sucesso, irmão, e está dormindo, porque chegou num ponto: graças a Deus, eu já consegui tudo que eu queria. Você já viu gente assim? A minha célula está bombando, pastor. Glória a Deus. Agora eu vou tirar férias, eu vou descansar, sabe? Tá tudo bem. Lá em casa está uma maravilha. A minha casa está uma benção. Pastor, nós estamos prosperando. Nós nunca ganhamos tanto dinheiro na vida. Eu tenho dinheiro no banco, eu tenho dinheiro para comprar carro novo, para comprar uma casa nova. Pastor, está tudo redondinho, as contas estão em cima,
a minha família está bem, minha esposa, meus filhos, está tudo tranquilo, graças a Deus. E a pessoa relaxa e vai dormir. Para com tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus chama Pedro, o que aconteceu na ocasião? Ele tinha pescado a noite inteirinha, não tinha pescado nada, nem um peixe, não é assim que a Bíblia fala? Só que quando ele lança a rede no mar fundo, ele recolhe a rede vem cheia de peixe, certo? A Bíblia diz que os 2 barcos vieram tão cheios que quase eles afundavam, não é assim? Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse caso, irmão, o barco vazio não estava afundando, mas o barco cheio estava afundando. Sabe o que eu quero dizer para você? Cuidado com o sucesso, porque o sucesso pode afundar o seu barco, se você não tomar cuidado. Se você não ficar esperto, afunda o seu barco. Tinha um cara que chamava Uzias. Uzias era rei de Judá. A Bíblia diz que ele era o cara. Pense num cara abençoado. Pense num cara que temia Deus. E Deus abençoava a vida dele. E tudo que ele fazia, Deus prosperava. Um dia, querido, sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou doidão. E ele pensou que ele era o cara. E aí ele foi entrar no templo para oferecer o incenso, coisa que só era permitido ao sacerdote. O sacerdote entrou correndo atrás dele e disse assim: rei, a ti não compete fazer isso. E ele ficou bravo. Na hora que ele ficou bravo, uma lepra saiu na cabeça dele. E aí ele mesmo percebeu e saiu correndo. Mas já era tarde, a lepra já havia se instalado. Meu irmão, você está prosperando, Deus está te abençoando, você está tendo sucesso no seu relacionamento, na sua célula, você está tendo sucesso na sua vida particular, Deus está te abençoando, glória a Deus, mas cuidado, porque o sucesso pode te levar à dormência. Tem um monte de gente que pensou que estava tudo bem, e quando foi acordar, já tinha sido vítima de Satanás, estava tudo destruído. Hoje, Deus quer nos tocar para que possamos nos levantar do sono. Querido, hoje é tempo de levantar do sono. O Senhor Jesus chegou para os discípulos na noite em que ele foi preso. Os caras estavam cansados, foi um dia tribulado. E Jesus disse assim: ei, vocês estão dormindo ainda? Levantai-vos, vamos lá, o traidor está chegando. Nessa noite Deus diz para mim: ei, diz para você: ei, meu querido, levanta-te dentre os mortos. Até quando você vai ficar dormindo o sono da indolência? Até quando você vai ficar travado por um sucesso, ou pelo sucesso, ou pelo fracasso? Eu não consegui, pastor, eu bati na trave, mas não entrei. Eu não consegui. Eu vou ficar igual a Acabe, com a coberta em cima da cara. Ei, levanta-te. Deus te chama para se levantar nessa noite. Deus quer te tocar nessa noite para fazer você levantar desse sono que você está aí, em nome de Jesus. É tempo de acordar. Dá uma cutucadinha de leve no seu irmão. Você acorda, irmão. É tempo de acordar. É tempo de acordar. Nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Nós devemos andar como filhos da luz. Acorda, desperta você que está dormindo. Desperta, em nome de Jesus, desperta. Olha que coisa linda, irmão. Aí a Bíblia diz assim que Daniel, a mão tocou, diga assim, a mão tocou. Uau! Dá uma cutucadinha no seu irmão de novo, você vai assim: a mão vai te tocar hoje. Ei, meu Deus!
A mão vai te tocar hoje. Aí, querido, quando a mão do Senhor toca Daniel, a Bíblia diz assim, que ele se põe sobre as palmas das mãos e sobre os seus joelhos. Não é assim que a Bíblia diz? Deixa eu dizer algo para você, querido. Quanto tempo faz que você não dobra os joelhos diante do papai? Sabe aquela oração que era fervorosa no começo e que agora está difícil? Tem alguns ministérios que poderiam estar bombando, irmão, mas estão fracassados porque o joelho não está dobrando mais. O joelho dobrado, o se movimentar sobre os joelhos, significa que eu e você devemos viver uma vida de oração. É oração. Você tem que orar. Eu tenho que orar. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente vai orar quando a coisa já degringolou, quando o negócio já desmoronou. Aí a gente lembra de Deus. Ai, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Ai, Senhor, me ajuda. Não é verdade? Quando, meu Deus, ei, busca Deus agora. Isaías diz assim: invoca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto está perto. Busca o Senhor. Busca o Senhor. É hoje, não é amanhã, é hoje. Vá para a presença de Deus. Dobre os seus joelhos. É oração, é intercessão. E quando fala sobre a palma das mãos, querido, não é outra coisa senão a adoração, o louvor. Vamos adorar a Deus. É tempo de adorar. Deus vai na frente, mas o que eu tenho que fazer? Então, louve, simplesmente louve, adore, louve. Pastor, mas está difícil o negócio. Quem falou que é para adorar só quando as coisas estão fáceis? A coisa estava fácil lá para o Paulo e para o Silas, né? Imagina, preso, amarrado. A Bíblia diz que meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor. O que aconteceu com as prisões? Caíram todas, foram destruídas. Nessa noite eu quero profetizar que por causa do seu louvor e por causa da sua adoração, as cadeias já estão começando a quebrar, né? Amém? Amém? Vamos declarar que a hora que você chegar na sua casa, cadeias já foram destruídas na sua casa, para a glória do Senhor. E eu quero terminar essa primeira parte dizendo assim: chega de prostração, irmão. Porque no versículo 11 o Senhor diz: ei, levanta. Depois de você orar, depois de você clamar, depois de você adorar, levanta. Chega de ficar prostrado. Levanta, porque Deus quer falar com você. Levanta, porque Deus tem algo novo para você. Pastor, mas aquele fracasso, ei, esquece o fracasso para trás. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Parte para cima, né? Mata no peito, eu vou fazer. Deus, o Senhor vai comigo? Vou, então vamos junto. Em nome de Jesus. Não fique focado no fracasso. Parta para cima, levanta-te, né? Faz de novo, você dá uma cutucadinha no seu irmão, diz assim: levanta, irmão, em nome de Jesus. Não fica prostrado. Eu quero declarar, meu irmão, o versículo 12. O Senhor Deus fala para Daniel: as suas orações foram ouvidas. A sua oração está sendo ouvida. Pastor, mas eu não estou vendo resposta. Continua orando. Continua orando. Não para de orar. A Bíblia diz: as suas orações foram ouvidas. Deus é o Deus que ouve você. Sabe aquele choro seu lá no seu quarto de madrugada? Deus está vendo. Cada lágrima sua que é derramada, Deus recolhe no odre dele. Sabe isso quando suas mãos se levantam e você não tem força para adorar, mas você está lá e diz assim: Deus, eu estou aqui. Deus vê. Sabe aquela oração que você faz, que você nem sabe o que você está falando, mas você está gemendo diante do Senhor?
Deus está entendendo tudo, Ele entende o seu gemido e Ele está entrando com providência em nome de Jesus. Amém? Não pare de clamar. Agora eu quero falar sobre o segundo toque, o toque da restauração da voz. Deus, Ele restaura a voz de Daniel. Olha só o que diz o versículo 15. Vamos ler também o 16. A última palavra na minha versão do versículo 15 diz assim: eu emudeci, e eis que, como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, então abri a minha boca e falei. Deus é o Deus que toca a nossa boca nessa noite. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que está muda. Pessoas que foram chamadas por Deus, mas que emudeceram, que não conseguem mais profetizar, que não conseguem mais proclamar a mensagem do Senhor. Estão mudos, emudeceram. Eu quero conversar com você sobre algumas coisas que trazem a mudez. A primeira delas, querido, é a incredulidade. Vocês se lembram de Zacarias, pai de João Batista? A Bíblia diz assim que o anjo veio e trouxe a notícia para ele. Ele ouve a notícia do nascimento do filho e ele diz assim: como pode acontecer isso? Eu já sou velho. E o anjo diz assim: cara, eu vim lá do céu para trazer uma nova linda para você, e é assim que você recebe a minha nova. E deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus está falando conosco, sim ou não? Como é que você está recebendo essa palavra hoje? Se você receber com incredulidade, você vai sair daqui mudo, igual você entrou às vezes. Porque a Bíblia diz assim, que o anjo falou para ele assim: porque você não creu nas minhas palavras, você vai permanecer mudo até o dia que o neném nascer. Tem muita gente que está mudo porque é incrédulo. O incrédulo não consegue falar, irmão. Como é que o incrédulo vai falar de Jesus para uma pessoa se nem ele mesmo crê? Você quer ver uma outra coisa que faz a pessoa emudecer? É o medo. Sim ou não? Tinha um rei, ele era filho de Saul, o nome dele era Isbosete. Isbosete era, ele assumiu o trono de Saul. E tinha um general que era Abner, general do exército de Israel. E um dia aconteceu um probleminha lá. O Isbosete falou uma coisa, o Abner não gostou. E o Abner falou para ele assim: ó, a partir de hoje eu estou do lado de Davi. A Bíblia diz que o Isbosete não falou mais nada, porque ele temia Abner. Tem um monte de gente que por causa do medo não fala nada. Bloqueou. Satanás conseguiu bloquear a pessoa. Emudeceu. Voz profética que devia clamar nessa geração está emudecida por causa do medo. Sabe quem é o Abner nessa história, meu irmão? É o próprio diabo, que vem e diz assim: cala sua boca. Olha, você não está vendo? Não está dando certo. Fica quieto. E tem um monte de gente obedecendo a voz de Satanás e emudecendo a voz de Deus que clama dentro dele, por causa do medo. Você quer ver uma outra coisa que traz mudez? É a dúvida. Se eu não creio, irmão, como é que eu vou pregar para alguém? Fala para mim. Lembra de Tomé? Por que Tomé queria colocar o dedo no lado de Jesus? Porque ele não cria que Jesus estava vivo. Como é que ele ia pregar que Jesus estava vivo se ele não tinha visto Jesus?
O Senhor Jesus emparelha com os discípulos de Emaús e fala para eles assim: ei, por que sobem dúvidas ao vosso coração? O Senhor diz para nós nessa noite: por que sobe dúvida no seu coração? Por que você está duvidando? Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, diz Tiago, que é lançada de um lado para o outro. A Bíblia diz: esse homem não receberá do Senhor nada. Tenha fé, tenha fé. Nós não podemos nos esquecer que a recebermos o toque do Senhor, nós não podemos mais ficar calados. É tempo de anunciar, de proclamar o Evangelho. Nós precisamos nos lembrar da ordem que foi dada. Vocês se lembram de Isaías? Isaías tem um encontro com o Senhor. A Bíblia diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, eu estou aqui. Por quê? Porque os lábios dele foram tocados. Ai de mim, eu tenho lábios impuros. O Senhor falou: não pode deixar, para esse problema eu resolvo. Talvez nessa noite você esteja na condição de Isaías: Senhor, como é que eu vou falar? Meus lábios estão impuros. Eu falei tanta besteira na minha vida. Como agora eu vou pregar a tua palavra? Deus nessa noite quer tocar o seu lábio. Ele quer te dar uma palavra de vida. Ele quer arrancar a sujeira dos seus lábios, em nome de Jesus, amém? Você precisa falar. Jeremias tem um toque do Senhor. Jeremias fala: Senhor, eu não passo de uma criança. Ele fala assim: não quero saber, você não é uma criança coisa nenhuma. A quem eu mandar você vai falar, e o que eu falar para você falar, você vai falar. Jeremias, vai, prega. Deus diz para Ezequiel no vale de ossos secos: oh, esses ossos podem viver? Senhor, tu sabes. Então profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Ei, queridos, é tempo de profetizar. É tempo de profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre a sua célula, sobre o seu amigo, o seu vizinho, sobre a pessoa que está morrendo ao seu lado. Profetiza, filho do homem. A ordem do Senhor aos discípulos: vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Vai, prega, anuncia. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, insta tempo, afora de tempo, prega o Evangelho, anuncia a obra do Senhor. Vai falar. E por último, querido, o terceiro toque é o toque do fortalecimento. A palavra do Senhor diz, capítulo 10, versículos 16, diz que depois que tocou os lábios, ele falou e ele disse: Senhor, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Não me ficou força alguma. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Talvez você entrou aqui nessa noite e você diz assim: pastor, esse é meu caso. Eu não tenho mais força. Acabou. Esvaíram-se as minhas forças. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Como é que alguém pode fazer a obra de Deus se não tiver força? Às vezes você ora, você está legal, está orando, você está profetizando, mas acabou a sua força. E aí, o que você faz? Como é que alguém vai orar se não tem mais força? Como é que alguém vai continuar profetizando se a força acabou? A palavra do Senhor diz assim: acabaram-se as minhas forças, não restou mais em mim força alguma. Pastor,
O que é que pode minar as forças de uma pessoa? Eu vou falar para você. Primeiro, as lutas. Um dia, Davi, grande guerreiro, pensa num cara experiente. A Bíblia diz que ele foi para a guerra. Tinha um gigante chamado Isbi-Benob. O camarada estava com uma espada nova. E Davi, a Bíblia diz que ele se cansou. O Isbi-Benob foi para cima dele. Se não fosse Abisai, Davi tinha morrido aquele dia. Por quê? Porque ele estava cansado. As lutas minam a nossa força. Às vezes você está enfrentando um problema na sua família, na sua casa. Às vezes no seu serviço. Às vezes é na escola, na faculdade. E a coisa está tão bruta, tão violenta, que você já não tem mais força para lutar. Você quer ver uma outra coisa que mina a força? É a demora. A demora na resposta. Um dia Davi disse no Salmo 13: até quando, Senhor? Talvez você entrou aqui e nessa semana você fez essa oração: Deus, até quando? Até quando o inimigo parece que vai ter vantagem sobre a minha vida? Senhor, até quando vai durar esse negócio? Está demorando a resposta, Deus. E talvez a única expressão que está dentro de você é essa: até quando, Senhor? E essa palavra, irmãos, expressa exatamente a angústia do seu coração, porque não tem mais força. Acabou. Como, pastor? Como é que eu vou lutar? As minhas forças foram minadas. Foi tanto tempo. Eu estou orando, estou clamando. Eu choro diante de Deus. E parece que não tem resposta. Parece que não vem a resposta. E a única palavra que sai da sua boca é dizer: até quando, Senhor? Até quando? Sabe o que mina a força? Uma notícia ruim. Uma notícia ruim. Um dia, Saul foi consultar uma pitonisa, coisa proibida. Ele foi lá porque Deus não falava mais com ele. Foi por causa da sua desobediência, da sua transgressão, da dureza do coração dele. E ele foi consultar essa pitonisa. E a Bíblia diz que quando ele entendeu a palavra, de toda a situação que haveria de cair sobre a vida dele, sobre a família dele, a Bíblia diz que ele caiu por terra, sem força alguma, porque a notícia era bruta. Talvez hoje você recebeu uma notícia ruim. Talvez essa semana você recebeu uma notícia ruim. E você simplesmente perdeu o chão. E você até quer lutar, mas você não tem força para lutar. Nessa noite você precisa do toque de fortalecimento. Para encerrar, queridos, como é bom saber que Deus está pronto para nos fortalecer. E aí, deixa eu dizer algo para você. Você veio ao lugar certo. Você sabe por quê? Porque o mesmo Deus que estava fortalecendo, tocando Daniel, Ele está aqui hoje.
E eu tenho uma convicção plena de que Ele vai tocar você, Ele vai me tocar nessa noite. Amém? O toque poderoso do nosso Deus fez com que as forças de Daniel voltassem. Como se ainda isso fora pouco, eu gostaria de ler o versículo de número 19, na nova versão da linguagem de hoje. Diz assim: Deus o ama. Vamos por partes aqui. Ei, Deus ama você. Tem uma música que a gente canta assim: Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Feche os seus olhos. Pensando no papai, diga assim: Deus me ama. Diga: o papai me ama. Diga mais forte um pouquinho: papai me ama. Agora um pouquinho mais forte: diga: o papai me ama. Você é amado por Deus. Ainda que tudo e todos digam o contrário, você é amado por Deus. Agora veja outra palavra que ele diz: não fique com medo. Porque você é amado, você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Dá uma cutucadinha do irmão do seu lado, assim, com muito carinho, e fala assim: ei, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Lembra que a gente falou que o medo paralisa a gente? Bloqueia. Não tenha medo. Por que, pastor? Porque Deus está com você. Deus te ama. Ora, o amor de Deus é suficiente para a sua vida. É mais do que suficiente. Pastor, mas meu pai, minha mãe, ninguém liga para mim. Meus irmãos não ligam para mim. Minha família não liga para mim. Mas Deus liga para você. Deus liga tanto que um dia Ele enviou Jesus para morrer por você e por mim. Sabe por quê? Por amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco no fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Porque pelo bom alguém talvez ousasse morrer, mas por nós, irmão, só Jesus. Diga nessa noite: só Jesus. Ai, meu Deus, só Jesus. Diz mais o Senhor: que a paz de Deus esteja sobre você. Que o shalom do Senhor esteja sobre a sua vida. A paz, a alegria, a saúde, a prosperidade, a salvação plena de Deus, que ela esteja sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Diz mais: anime-se. Que você entrou aqui hoje, Senhor. Eu quero declarar a palavra do Senhor para a sua vida. Ei, anime-se, né? Anime-se. Pastor, mas está difícil. Anime-se. Quem fala isso, querido, não é o pastor Book, é o Senhor Deus. Está falando para você. Ei, você é amado de Deus. Ei, olha, eu cuido de você, não tenha medo. Anime-se, anime-se. Essa noite você vai sair daqui, sabe, em nome de Jesus. Você vai sair daqui mascando prego, cuspindo fogo, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus está com você, meu irmão. Em nome de Jesus, anime-se. E por último, tenha coragem. Tenha coragem. Ontem o pastor Jimmy falou para nós lá, né, que uma das características do homem é coragem. Uau! Tem homem aqui nessa noite? Eita glória! Coragem, irmão! Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
Coragem, irmã, vai dar tudo certo. A sua casa vai ser bênção. Meu irmão, a sua casa vai servir ao Senhor. Deus vai fazer o sobrenatural. Vai acontecer o milagre do Senhor. Ei, coragem! Ei, aleluia! Aplauda Ele, Ele é digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Coragem, coragem. Eu quero concluir. Gostaria que você fechasse os seus olhos, começasse a meditar nessa palavra. Feche os seus olhos, comece a pensar. Eu não sei como você se encontra aqui nessa noite, querido. Talvez o quadro que Daniel viveu naquele dia seja exatamente o mesmo que você está vivendo hoje. Quem sabe você está vivendo um tempo de letargia, de sono profundo, que foi ocasionado ou pelo sucesso, ou por algum fracasso, ou por uma derrota que você viveu. Mas nessa noite o Espírito do Senhor, Ele quer tocar você, e Ele quer fazer com que você se levante de modo vitorioso. É tempo de oração, de intercessão, de adoração intensos, para você se levantar e retomar a obra que um dia você parou. É tempo de voltar, aleluia. Entretanto, talvez o seu grande problema possa ser a mudez espiritual que se desencadeou em virtude do medo, da incredulidade, da dúvida que se instalou no seu coração. Mas hoje é o dia que o Senhor vai tocar você e vai restaurar a sua voz, para você voltar a proclamar o Evangelho e a profetizar de modo ousado a verdade do Senhor. Você sabe por quê, querido? Porque a oportunidade de mudança é nossa. A partir do toque do Senhor, nós vamos profetizar e as circunstâncias vão mudar em nome de Jesus. Mas talvez o seu caso seja o do desfalecimento. Não restam mais forças em minha vida. Pode ser o desabafo de você nessa noite. Eu tenho lutado tanto tempo e tão intensamente. Eu estou cansado. No entanto, eu quero declarar uma coisa sobre a sua vida. O poder do Senhor está aqui. Hoje o Senhor que falou com Daniel, fala comigo e fala com você. Deus nos ama. Não fique com medo. Que a paz de Deus esteja sobre vocês. Anime-se, tenham coragem, seja tocado pelo poder do nome do Senhor nessa noite. Essa noite é noite de milagre. Essa noite é noite de restauração. E eu quero abrir oportunidade para você, em nome de Jesus. Eu quero declarar, enquanto você está com a cabeça baixa, que você está meditando aí. Talvez você diga assim: pastor, essa pessoa sou eu. Essa mensagem hoje, ela veio direto ao meu coração. Então eu quero desafiar vocês todos agora a ficarem em pé. Aqueles que quiserem nessa noite, em nome de Jesus, de um toque. Eu falo assim: eu preciso desse toque, pastor. Eu quero que você dê um passo à frente, que você venha à frente. Eu quero orar por você. Mas só você que diz assim: eu preciso desse toque na minha vida. Deus, toca-me nessa noite. Sai do seu lugar com fé, que o Espírito Santo vai tocar você e vai acontecer o sobrenatural, em nome de Jesus. Quem crê nessa noite, quem quer receber o toque do Senhor, deixe o seu lugar, venha em nome de Jesus. Pelo simples fato de você vir, você já vai estar declarando: eu quero ser tocado, Senhor. Toca na minha vida. Eu preciso de forças. Eu preciso voltar a profetizar na minha casa, na minha família. Eu não consigo mais falar. Eu emudeci, pastor. Mas a partir de hoje eu quero voltar a falar. Eu quero pregar. Eu quero anunciar. Eu quero profetizar. Então venha em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Em nome de Jesus. Talvez, querido, talvez você está dormindo aí. Por causa de um fracasso, por causa do sucesso, você pegou no sono espiritual e você está parado, você está apático, você está conformado, você está acabrunhado, você está fechado. Talvez você está vivendo um tempo de ostracismo, um tempo em que você se colocou mesmo assim dentro de você, se fechou para o mundo, se fechou para os relacionamentos, se fechou para Deus, se fechou para tudo.
Nessa noite Deus quer tocar você, Ele quer restaurar a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma estrofe de um hino, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está aqui. Enquanto isso, comece a clamar aí onde você está. Diga: toca-me, Deus, meu Deus, toca.